O conceito de abstração de dados foi um divisor de águas na evolução das linguagens de programação. Através da abstração de dados foi possível trazer características da forma como pensamos e imaginamos objetos e outras representações do mundo real para o código-fonte. A abstração de dados foi importante para o desenvolvimento de linguagens orientadas a objetos, uma vez que elas fazem uso desse conceito, através de mecanismos como objetos, classes, interfaces, generalização e herança. No vídeo de hoje vamos conhecer a história de Barbara Liskov. Ela foi a mulher que inventou a noção de abstração de dados, que foi uma base importante para como sistemas e linguagens de programação modernos são organizados. Barbara Liskov nasceu em 7 de novembro de 1939, em Los Angeles, Califórnia, em uma família judia, sendo a mais velha de 4 filhos de Jane e Moses Huberman. Ela obteve o seu bacharelado em matemática, com especialização em física na Universidade da Califórnia, no campus Berkeley, em 1961. Durante sua vida acadêmica, ela tinha somente uma outra colega de classe do sexo feminino. O restante dos alunos eram do sexo masculino. Depois de se formar, ela se inscreveu em um programa de pós-graduação em matemática em Berkeley e Princeton. Na época, Princeton não aceitava estudantes do sexo feminino em matemática. Ela foi aceita em Berkeley, mas em vez de estudar, mudou-se para Boston e começou a trabalhar na Mitre Corporation. Foi lá que ela se interessou por computadores e programação e descobriu que era uma programadora nata. Ela trabalhou na Mitre por 1 ano antes de aceitar um emprego de programação na Universidade de Harvard, onde trabalhou com tradução de idiomas realizado com auxílio de computadores. Ela então decidiu voltar para a escola e se inscreveu novamente em Berkeley, mas também em Stanford e Harvard. Ela então foi aceita para cursar doutorado no Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Stanford. Ela recebeu apoio financeiro para fazer o seu doutorado, porque seu trabalho anterior com tradução de linguagem natural foi na área de inteligência artificial. Em 1968, ela se tornou uma das primeiras mulheres nos Estados Unidos a receber o título de PhD em ciência da computação. Em Stanford, ela trabalhou com John McCarthy, um dos pioneiros na área de inteligência artificial na computação e responsável pela criação da disciplina no meio acadêmico. O seu trabalho de doutorado foi na área de inteligência artificial. Especificamente, o tópico da sua tese de doutorado era um programa de computador para jogar finais de partidas de xadrez, situação da partida onde temos poucas peças de cada oponente no tabuleiro. Ela desenvolveu uma importante heurística para resolver essas situações chamada de heurística killer. Entretanto, Liskov não seguiu trabalhando na área de inteligência artificial, pois no momento em que ela se formou, a IA ainda era uma área incipiente e outros desafios teóricos eram urgentes na ciência da computação, como engenharia de software. Como organizar um software? Como evoluir um software? Como melhorar a produtividade em programação? Essas eram algumas das perguntas que ela mais escutava na época. Dessa forma, ela foi trabalhar com outras áreas e deixou a IA um pouco de lado. Depois de receber seu PhD, Barbara casou-se com Nathan Liskov e voltou para Boston para trabalhar na Mitre Corporation na cidade de Bedford, onde trabalhou com projeto de computadores e sistemas operacionais. Usando um computador chamado Interdata 3, que tinha capacidade de alterar o conjunto de instruções via microcódigo, que é uma camada de instruções a nível de hardware, ela criou o sistema operacional Venus, sob medida para apoiar a construção de softwares complexos. O sistema operacional Venus era um pequeno sistema de compartilhamento de tempo para a máquina Venus, usado para experimentar como diferentes arquiteturas ajudavam ou atrapalhavam esse processo. O sistema Venus suportava 16 teletipos, uma máquina de escrever eletromecânica usada para enviar e receber mensagens em diversos canais de comunicação. E cada usuário que usava o sistema era conectado a uma máquina virtual, para que os erros graves não comprometessem todo o sistema, apenas a máquina virtual desse usuário. Em 1971, logo após terminar seus experimentos com o sistema Venus e apresentar um artigo de conferência sobre o assunto, Liskov foi convidada a trabalhar como professora no MIT. Ela deixou a Mitre e se juntou ao corpo docente do MIT como professora no Laboratório de Ciência da Computação. Com base em sua experiência na Mitre, sua pesquisa se concentrou em criação de sistemas de computador mais confiáveis. No MIT, ela liderou um projeto e a implementação da linguagem de programação CLU, que suportava as noções de programação modular, abstração de dados e polimorfismo. Esses conceitos são a base da programação orientada a objetos, usada em linguagens de computador modernas,
como Java e C#. Embora muitos outros recursos da programação orientada a objetos moderna estejam ausentes dessa linguagem inicial, como por exemplo o conceito de herança. Seu grupo no MIT também criou a linguagem Argus, que estendeu as ideias da linguagem CLU para facilitar a implementação de programas distribuídos em rede, incluindo suporte para transações aninhadas. Um exemplo de tal programa distribuído pode ser o de um sistema bancário, baseado em rede. A linguagem Argus forneceu abstrações de objetos chamadas de guardiões, que encapsulavam procedimentos relacionados com uma determinada lógica de negócio. Como uma linguagem experimental, a linguagem Argus influenciou outros desenvolvedores, mas nunca foi amplamente adotada ou usada em aplicações de rede em produção. Liskov disse sobre o seu trabalho na linguagem CLU. O trabalho que fiz na década de 70, começando por volta de 1973, estava focado com o suporte de linguagens de programação para um conceito chamado abstração de dados. Esse trabalho se preocupou em como tornar os programadores mais produtivos e como ajudá-los a produzir programas mais robustos e fáceis de modificar. Trabalhei nesse programa de uma perspectiva de linguagem de programação. Eu projetei e implementei uma nova linguagem de programação que continha esse conceito como um recurso-chave. Além do trabalho em linguagens de programação, também trabalhei bastante sobre como você descreve os módulos de um programa de uma maneira independente de implementação, de modo que você possa substituir uma implementação por outra, sem fazer com que o resto do programa se comporte mal. Eu fiz alguns trabalhos sobre como você verifica um motivo sobre a correção de um módulo e também estava muito interessada na metodologia de programação em si, em como projetar um sistema e levá-lo até a conclusão. Esse trabalho continuou até cerca de 1979. Tive o apoio da DARPA para fazer esse trabalho naquele período. O trabalho subsequente de Liskov foi principalmente na área de sistemas distribuídos, que usam vários computadores conectados por uma rede. Sua pesquisa cobriu muitos aspectos de sistemas operacionais e computação, incluindo trabalhos importantes em sistemas de bancos de dados orientados a objetos, garbage collection, armazenamento em cache, persistência e recuperação, tolerância a falhas, segurança, fluxo de informações descentralizado, atualização modular de sistemas distribuídos, roteamento geográfico e tolerância prática a falhas bizantinas. Muitos deles, como a tolerância a falhas bizantinas, lidam com situações em que um sistema complexo falha de maneiras arbitrárias. Liskov desenvolveu métodos para permitir a operação desses sistemas de forma correta, mesmo quando alguns componentes da rede ou do sistema não são confiáveis. Com Jeanette Wing, ela desenvolveu uma nova noção de subtipagem, conhecida como princípio de substituição de Liskov, que diz que objetos podem ser substituídos por seus subtipos sem que isso afete a execução correta do programa. O princípio de substituição de Liskov é uma das letras que compõe a sigla SOLID. Suas contribuições influenciaram o desenvolvimento de sistemas avançados e estabeleceram um padrão de clareza e utilidade. Atualmente, Liskov é professora no MIT. Ela lidera o grupo de metodologia de programação do MIT, com foco em pesquisa, tolerância a falhas bizantinas e computação distribuída. Ela se tornou professora titular em 1980 e atuou como diretora do Instituto de Ciência da Computação de 2001 a 2004, e em 2008 o MIT a nomeou professora do Instituto, a maior homenagem concedida a um membro do corpo docente. Em 2008, Barbara Liskov ganhou o prêmio ACM Turing pelas suas contribuições para fundamentos práticos e teóricos de linguagem de programação e projeto de sistemas, especialmente relacionados à abstração de dados, tolerância a falhas e computação distribuída. Durante o evento de recebimento do prêmio, Barbara Liskov apresentou o texto chamado O Poder da Abstração, onde ela fala sobre a importância da abstração de dados para o desenvolvimento de sistemas e como essa foi a ideia que mudou paradigmas e facilitou, por exemplo, a modularização de programas de computador e facilitou a manutenção de código-fonte. Liskov disse sobre sua jornada como mulher na ciência da computação. Fui encorajada a ir bem na escola em todos os meus estudos. Não sei se minha mãe me encorajou abertamente, mas ela não me encarou e disse, não, isso é uma coisa ruim de se fazer. Fiz todos os meus cursos de matemática e ciências, que as meninas não eram incentivadas a fazer. Em Berkeley, eu era uma entre uma ou duas mulheres em classes de 100 pessoas. Ninguém nunca disse, puxa, você está indo bem, por que não trabalha comigo? Eu não sabia que essas coisas aconteciam. Fiz pós-graduação em Stanford.
Quando me formei, ninguém falava comigo sobre empregos. Reparei que colegas homens como Raj Red, que era um amigo meu na época, foram recrutados para cargos acadêmicos. Ninguém me recrutou. No MIT, um dos principais parceiros de publicações de artigos e livros em conjunto com Barbara Liskov foi John Guttag. Ela publicou durante sua carreira 3 livros e mais de 65 artigos amplamente citados na literatura. Barbara é reverenciada na comunidade do MIT por seu papel como acadêmica, mentora e líder, disse a presidente do MIT, Susan Hockfield. Sua pesquisa pioneira tornou-a uma das maiores autoridades mundiais em linguagem de programação e projeto de sistemas. Além de suas contribuições acadêmicas seminais, Barbara serviu ao MIT com grande sabedoria e julgamento em várias funções administrativas. Ela supervisionou os programas de pesquisa de mais de 20 alunos de doutorado e um grande número de alunos de mestrado. E aí, gostou da história de Barbara Liskov? Vale a pena pesquisar mais sobre essa mulher interessante e que contribuiu muito para a computação. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!